Bom dia, meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, 29 de julho, chegando ao final de mais um mês. Deus abençoe a sua vida, sua família. E nós estamos aqui para mais uma devocional. A nossa devocional de hoje tem por tema: Você entende o que vê? A nossa referência bíblica está lá em Lucas, capítulo 10, dos versos 25 ao 37. Que diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vou estar lendo para você nessa manhã. Certa ocasião, um perito da lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote, quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e, quando viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhes as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá, faça o mesmo. Amém. Ai, que forte, né, gente? Uma palavra nessa manhã para mexer conosco, né? Então eu vou ler a devocional, porque a devocional é um texto dentro da palavra de Deus, para que você entenda melhor a palavra de Deus, tá? Diz assim a devocional: A parábola do bom samaritano começa com uma pergunta feita pelo intérprete da lei. Ele queria saber como obter vida eterna. A pergunta é dirigida a Jesus, que o pergunta de volta sobre o que diz a lei. O homem conhece a lei, sabe o caminho a ser percorrido. O fim daquele caminho era o Cristo. E esse caminho ali, diante dele, ele seguiu o caminho até o fim, mas ainda estava perdido. A vida eterna não é recebida pelo que se faz. É o que recebemos por nos relacionarmos pessoalmente com Jesus, confessando-o como Senhor e Salvador. Muitos conhecem de cor o texto, mas não conseguem enxergar a graça de Deus, mesmo que ela esteja escancarada diante dos seus olhos. Conhecer o texto bíblico é fundamental. Mas uma vida relacional com Jesus é o que de fato nos faz entender o que o texto tem a nos dizer. Conhecimento teórico só faz sentido quando acompanhado de devoção. E a iluminação do Espírito é a iluminação do Espírito que faz com que nossos olhos sejam abertos para a graça, que pode estar mais perto do que nós imaginamos. O nosso verso em destaque é o 27, que diz assim: A isto ele respondeu:
ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Amém. E eu quero lhe fazer uma pergunta nessa manhã que você ouviu a palavra de Deus, foi lida. E aqui diz que um mestre na lei, né, um sacerdote, ele passou ao lado daquele samaritano que estava caído. E ele se afastou. Em seguida veio um levita, um homem que foi designado para louvar a Deus. Também foi para o outro lado. E em seguida veio um samaritano, que era uma pessoa que ninguém queria ter relações, conversa. E foi aquele samaritano que socorreu aquele homem. E isso fica de aprendizado para nós nessa manhã. Por quê? Porque o sacerdote era uma pessoa que anunciava, que conhecia a lei, né? E o levita louvava, sabia, assim, ele achava que conhecia a Deus. Ele achava que amava a Deus. Mas quando a gente vê esse versículo 27, aqui diz, a isto ele respondeu, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, toda a alma e toda a força, todo o seu entendimento. Uma pessoa que ama a Deus, ela se doa ao próximo. Ela, quando vê uma situação dessa, ela vai agir como o samaritano agiu. Então, não importa a tua posição. Se tu tá cantando, se tu tá pregando, se você, melhor, se nós não estiver esse coração do bom samaritano de ajudar o próximo, é em vão o que você faz. Porque o que você faz ou deixa de fazer, isso não emociona Deus, não. Porque Jesus veio, quem pagou o alto preço foi Jesus Cristo. Então não é sobre o que você faz. A própria palavra de Deus diz, não é sobre o que você faz. É como está teu coração diante de Deus. Qual é a motivação do servir a Deus? Você tem amado o próximo como a si mesmo? Ou você tem deixado que pequenas coisas façam com que você se afaste das pessoas e até da presença de Deus? Então veja, reveja, leia a sua Bíblia para você entender melhor e para que o Espírito Santo também fale e se revele a você. Porque a revelação de Deus está aqui nas Escrituras Sagradas, está aqui na Bíblia. Que Deus abra o seu entendimento, que você entenda que não foi o religioso, que não foi o levita, mas foi um samaritano, alguém que as pessoas daquela época não davam valor nenhum. Foi um improvável, assim como eu e você, que não sabemos de nada, mas buscamos aprender de Jesus Cristo. Que é o Senhor, o dono de tudo, e veio e se colocou em lugar de servo, humilde, lavou os pés dos discípulos, serviu. Ele sendo rei, foi quem serviu. Então que eu e você nesse dia também tenhamos esse coração. Servir, amar o próximo como a nós mesmos. É fácil? Não é uma tarefa fácil. Mas com Jesus é possível, tenho certeza disso. Deus te abençoe. Essa nossa devocional de hoje, que Deus abençoe seu dia, a sua casa, a sua família. E eu quero orar por você, por essa palavra que Deus traz ao nosso coração nesse dia, amém? Oremos, Pai. Obrigado por essa manhã, por essa palavra. Muda o nosso coração, Senhor, trabalha em nossas vidas. Faz de nós, Senhor, o bom samaritano. Faz de nós, Senhor, pessoas melhores. Corações, meu Deus, que se doam ao próximo, que amam o próximo como a nós mesmos. Em nome de Jesus. Obrigado por essa palavra. Continue a falar conosco durante todo o nosso dia. Cuida da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Toma nas tuas mãos, Senhor, as nossas vidas. Eu abençoo cada vida aqui do canal, Pai, em nome de Jesus. Cada um, Senhor, que o Senhor derrame bênçãos sem medida sobre as suas vidas, Pai. Que sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém.
Amém! Não saia sem antes deixar teu joinha, compartilha para que outras pessoas possam ouvir essa palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima devocional. No nome de Jesus.